crianças! Olá, papai, mamãe, vovó, titia! Estamos em mais um culto infantil da Primeira Igreja Batista em Anchieta. E hoje continuaremos a falar sobre os milagres de Jesus. Jesus fez muitos, mas muitos milagres mesmo. E nós vamos aprender a cada domingo um milagre por vez. E hoje nós vamos falar dos milagres, um dos milagres que Jesus fez no mar. Será que você vai adivinhar qual foi? Mas antes, vamos começar orando? Vamos falar com o Papai do Céu? Vamos agradecer a Ele esse lindo dia que está fazendo. Vamos agradecer a Deus pela saúde que Ele tem nos dado. Vamos agradecer a Deus pelo alimento que não falta em nossas casas, não é mesmo? Tantos motivos para agradecer. E quando nós oramos, nós louvamos a Deus também. É uma forma de louvor. Então vamos louvar a Deus através da oração? Junta suas mãozinhas e abaixa a cabecinha e vamos falar com Deus. Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada, Senhor, porque Tu nos deste o privilégio de acordar, Senhor. Porque Tu nos deste, Senhor, mais um dia de vida. Glorificado seja o Teu nome. Tu és digno de todo louvor, toda honra, toda glória, porque Tu és o Rei dos Reis. Tu nos criaste, Tu fizeste milagres, Tu enviaste Jesus Cristo para nos salvar e também para nos ensinar. Senhor amado, Te agradecemos pelo papai, pela mamãe, por nossa família. Senhor amado, Te agradecemos pela nossa igreja. Senhor amado, Te agradecemos pelas crianças que estão assistindo este culto infantil. Louvamos e exaltamos o Teu nome. E também, Senhor, Te agradecemos pelas pessoas que têm participado deste culto, aceitando convites, ó Pai. Senhor, que Tu possas enchê-las, Senhor, com as Suas santas e ricas bênçãos. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, Te entregamos o culto de hoje. Amém. Agora, a gente vai ler a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Jesus, Deus, inspirou vários homens para escreverem a Bíblia. Essas histórias que nós lemos foram todas verdadeiras, aconteceram e foram inspiradas por Deus a outras pessoas, para elas poderem redigirem, escreverem, igual a gente faz na escola. Então elas foram escrevendo várias histórias, aí juntaram todas as histórias e formaram a Bíblia, que é a palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. Então vamos louvar através da leitura da Bíblia? Nós vamos ler em Mateus, capítulo 8, os versículos 26 e 27, que vai te dar uma dica da nossa história de hoje. Então, abre aí, Mateus 8, 26 e 27. Vamos ler? Diz assim: Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este? Você vai descobrir. Vai na história de hoje, já. Mas antes da história, nós vamos cantar. Nós vamos cantar agora sobre a confiança que nós devemos ter em Deus. Nós devemos também obedecer a Ele. Se os ventos e o mar lhe obedecem, nós também devemos obedecer a Deus. E muito mais, confiar em Jesus, confiar no Filho de Deus. Vamos cantar? Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é
piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guia, ao céu poderei alcançar. Meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Viu? Nós devemos confiar, sempre confiar. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guia, ao céu poderei alcançar. Ao céu poderei alcançar. Na viagem pra Jerusalém. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos cantar aquela que conta a história de Pedro, Tiago, João, no barquinho. Vamos cantar? Louvemos ao Senhor. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixes no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado no mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Então, a gente tem que confiar, obedecer a Jesus também. Esse é o segredo. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixes no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado no mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia, no mar da Galileia, no mar da Galileia. Viu? Eles obedeceram. E aí veio a multiplicação, veio os peixes, um monte de peixinho. Mas agora nós vamos ouvir a história. A tia Rony vai contar pra gente. Bora pra história? Vem, tia Rony, vem! Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a tia Rony, da Primeira Igreja Batista em Anchieta. E eu estou aqui hoje para continuar contando para vocês sobre os milagres de Jesus. Jesus, ele realizou muitos milagres. Jesus era uma pessoa que chegava nos lugares, via alguém com problema, ele realizava um milagre na vida daquela pessoa. Mas aquela pessoa tinha que ter fé. Se aquela pessoa tivesse fé, Jesus realizava um milagre na vida dela. E aqui eu vou contar para vocês 2 milagres que estão na Bíblia, tá bom?
O primeiro milagre está em Mateus 8, de 23 a 27. E também esse mesmo milagre está em Marcos 4, de 35 a 41. O segundo milagre que eu vou contar está em Marcos 8, 22 a 25. Esses dois milagres estão aqui na nossa Bíblia. Eu vou contar essa história para vocês usando algumas figuras. Então, vocês fiquem atentos para que vocês possam entender bem essa história do milagre que Jesus realizou, tá bom? Vamos lá? Primeiro milagre que Jesus realizou, que eu vou contar para vocês, é Jesus acalma a tempestade. O que é uma tempestade? Tempestade é uma chuva muito forte, cai muita água do céu, né? E aí, nessa tempestade, ela pode inundar várias coisas. Vocês já viram quando chove muito, muito forte e as ruas ficam alagadas? Pois é, isso é uma tempestade. Imagine essa tempestade no mar. Então, o que aconteceu nesse dia que Jesus acalmou a tempestade? Jesus andava com os discípulos e ele precisou pegar um barco, isso aqui é um barco, ó, um barco de pesca, e Jesus precisou pegar um barco para poder atravessar o mar e ir para outra cidade para continuar falando sobre Deus, sobre as coisas que Deus queria que nós fizéssemos corretamente e sobre as coisas que são erradas a gente fazer. E Jesus saía por aí com os discípulos contando essas coisas, falando essas coisas. Jesus entrou no barco, os discípulos foram atrás de Jesus. O dia foi passando, e aí foi anoitecendo, né? Foi escurecendo, e de repente começou a chover muito. E aí foi criada uma tempestade. E essa tempestade agitou o mar. O mar ficou muito agitado. E sabe o que aconteceu com o barquinho? Olha só, o barco começou a ser jogado de um lado para o outro. O barco ia para lá, vinha para cá, era jogado para o alto. E os discípulos que estavam com Jesus ficaram desesperados. Por que eles ficaram desesperados? Imagine, um barco no meio do mar, o mar agitado, o barco subia, o barco descia, ia para lá, vinha para cá e os discípulos desesperados. E cadê Jesus, gente? Onde será que Jesus estava? O que vocês acham que Jesus estava fazendo? Sabe o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Jesus estava dormindo. Os discípulos desesperados, sem saber o que fazer, e Jesus estava lá, dormindo. Jesus estava dormindo na popa do barco. A popa do barco é uma parte de trás do barco. Diz a Bíblia, diz a história na Bíblia, que Jesus estava lá dormindo na popa do barco, enquanto os discípulos estavam desesperados. Sabe o que os discípulos fizeram? Estavam com tanto medo, foram lá, acordaram Jesus. Acordaram Jesus, incomodaram Jesus no soninho dele. E aí, o que Jesus falou para eles? Teve que falar, né? Vocês não têm fé, não? Cadê a fé de vocês? Vocês são homens de pouca fé. O que é uma pessoa que não tem fé? O que é uma pessoa de pouca fé? É aquela pessoa que não acredita que as coisas vão dar certo. Mas quando a gente está com Jesus no barco, tudo vai dar certo. Jesus, ele acalma o nosso coração, ele acalma a tempestade, então tudo vai dar certo. Se vocês estiverem com algum probleminha hoje, estiverem com alguma coisa que está entristecendo, tenham fé. Tenham fé de que Jesus vai acalmar a tempestade. O que você está pensando agora que você está precisando que Jesus acalme na sua vida? O que você está querendo que Jesus faça? Conversa com Ele, pede para Ele, que Ele vai te ajudar.
ele vai acalmar essa tempestade. E foi o que ele fez. Ele acalmou os discípulos e foi lá e acalmou a tempestade. Ele ajudou os discípulos a se acalmarem e depois ele falou para o mar e para o vento: acalma-te. Imagine, gente, a gente com Jesus no barco e Jesus falando assim, ó: para, vento, agora. Mar, fique calmo, agora. E tudo se acalmar. Que beleza, que coisa boa, né? Jesus foi lá, ó, e acalmou a tempestade. Então, se você está triste, pede Jesus para te dar alegria. Se você está com um problema de saúde, pede a Jesus para te dar saúde. Se você está com papai ou a mamãe desempregado, pede a Jesus para arrumar um emprego, para dar um emprego para o papai e para a mamãe. Seja sincero diante de Jesus que ele vai acalmar seu coração, tá bom? Ah, eu tenho uma prova na escola. Pede a Jesus para te ajudar a estudar, a entender, e aí você vai fazer uma boa prova. Não vai ficar nervoso na hora. Jesus vai acalmar a tempestade. Qual é o problema que vocês têm hoje? Seja qual for, Jesus vai acalmar essa tempestade. Mas tem que ter fé, tá bom? E aí Jesus acalmou a tempestade, ficou todo mundo bem, o mar ficou calmo. E olha como é que ficou o barquinho novamente no mar. Tranquilo. O mar ficou tranquilo. Jesus acalmou tudo. E é assim que nós vamos ficar. Quando Jesus acalmar as tempestades da nossa vida, seja ela qual for, precisamos ter fé. Não podemos ser pessoas de pouca fé. Precisamos ter muita fé. Precisamos acreditar de verdade que com Jesus no barco, tudo vai bem. Tá bom? E aí, o que aconteceu? Os discípulos ficaram impressionados, ficaram conversando entre eles e se perguntando. Eles perguntavam: o que é isso? Quem é esse homem que acalma o mar? E aí eles ficaram se perguntando. Olha a pergunta que eles fizeram. Quem pode ler essa pergunta aí? Vamos ler? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vocês sabem quem é esse? Você aí que está assistindo o culto infantil hoje, você sabe quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu acho que se você já teve uma experiência com Jesus, você sabe quem é esse, porque ele acalma mesmo. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que acalma as tempestades. Ele é aquele que está sempre no barco com a gente. Por isso que a gente tem que ter fé de que tudo vai ficar bem. Não importa as circunstâncias, não importa se a tempestade está jogando o seu barco para lá e para cá. Não importa se as ondas estão altas. Não importa o que esteja acontecendo, Jesus vai acalmar a tempestade. E você precisa crer nisso. Jesus está no seu barco. Você está no barco com Jesus. Ele jamais vai te abandonar. Ele jamais vai deixar você no barco sozinho e vai embora. Ele vai acalmar essa tempestade por qual você está passando. Amém? E aí Jesus continuou seguindo com os discípulos e chegaram a uma cidade. Essa cidade se chama Betsaida e eles chegaram lá em Betsaida. Depois que realizou aquele milagre de parar o vento e o mar, eles chegaram nessa cidade aqui, Betsaida. Essa cidade aqui era uma cidade onde as pessoas não acreditavam muito, né, em Jesus, não acreditavam muito nas coisas de Deus. E aí as pessoas lá sofriam muito. Tinham muitas pessoas doentes, muitas pessoas sofridas.
E aí Jesus foi caminhando com os discípulos, chegou nessa cidade para falar da palavra de Deus. E aí o que aconteceu? Veio um grupo de amigos carregando um cego. E esse grupo de amigos apresentou esse cego para Jesus para que Jesus curasse ele. Por quê? Porque Jesus fazia milagres. Depois que Jesus acalmou a tempestade, Jesus já estava lá em Betsaida para fazer mais milagres na vida das pessoas. E aí, o que Jesus fez? Jesus pegou o cego, afastou o cego daquele lugar que ele estava, levou ele para um lugar e colocou saliva nos olhos desse cego. Esse cego, ele não enxergava mesmo das duas vistas. E aí, aqui, Jesus realizou mais um milagre. Ele curou o cego. Ele pegou saliva. O que é saliva? É esse líquidozinho que a gente tem dentro da boca. Ele pegou saliva, colocou nos olhos do cego, colocou as mãos nos olhos dele e perguntou para ele: você está vendo alguma coisa? Você está enxergando alguma coisa? E aí o cego falou que estava. Jesus realizou mais um milagre. Ele curou o cego e o cego passou a enxergar. Mas tem uma coisa que eu quero falar para vocês. A cegueira não é só física. A cegueira não é só aquela que nós abrimos o olho e não conseguimos ver as coisas porque nós somos cegos, porque não enxergamos. Também existe a cegueira espiritual. É aquela cegueira que nós não conseguimos enxergar que Jesus é o nosso Salvador, que Ele morreu na cruz por nós, que Ele veio ao mundo em forma de homem para que nós fôssemos livres. E o que nós precisamos fazer para agradecer a Jesus por todos os milagres que Ele fez na nossa vida é servir a Ele, em espírito e em verdade, porque Ele vai continuar fazendo milagres em nossas vidas, vai continuar fazendo milagres na vida dos nossos familiares. Nós precisamos seguir a Jesus com toda a nossa força, com toda a nossa fé, sem duvidar que Jesus continua fazendo milagres. Depois que Jesus curou o cego, Ele falou para o cego voltar para a casa dele, porque aquele cego, ele não era daquele lugar, ele era de outro lugar. Então, vamos voltar para nossa casa, vamos voltar para os braços de Jesus. Se você estiver afastado, vamos voltar para que um milagre aconteça na sua vida. E aí Jesus dispensou aquele cego e continuou seguindo, continuou realizando milagres. E ele ia mundo afora, pregando, falando da palavra de Deus, falando das coisas boas dos altos céus para nós. E assim, Jesus continuou realizando milagres até hoje. Ele continua realizando milagres em nossas vidas. Bom, eu espero que vocês tenham entendido essas histórias e que vocês coloquem em prática a fé de vocês. A fé é aquilo que a gente acredita que vai acontecer, mesmo sem ter visto aquilo antes. Então, nós acreditamos que vai acontecer lá na frente. Nós não precisamos duvidar de Jesus, porque Jesus, ele sempre faz milagres em nossas vidas. Amém? Bom, agora eu vou orar com vocês, agradecendo a Deus por este momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos por tudo, ó Deus. Senhor, que nós possamos continuar crendo em Ti, que nós, ó Deus, tenhamos fé suficiente para que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas, Senhor. Toma, Senhor, as irmãs, aquelas tias
Senhor, do departamento infantil nas tuas mãos. Todas as pessoas que estão de frente nesse trabalho, que elas possam acreditar, continuar confiando em Ti, que o Senhor vai realizar milagres na vida delas. Senhor, eu estendo, Senhor, esse meu pedido a todas as famílias que estão assistindo esse culto agora, que estão participando, acompanhando, Senhor, dos cultos infantis. Tome cada uma nas suas mãos, Senhor. Realize milagre na vida dessas pessoas. Ó Deus, escute a oração delas e faça, Senhor, de acordo com a Tua vontade na vida de cada uma. Eu te oro e te agradeço. Te peço perdão pelos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. A noite estava linda, estrelas a brilhar, vagalumes brincavam, alegres a pescar. Mas eis que o mar se agitou, uma nuvem escura o céu inundou, o som dos trovões a retumbar, uma tempestade acabara de chegar. Quando estamos com Jesus, não há nada a temer. Com Ele aprendemos a tudo vencer. Quando estamos com Jesus, não há nada a temer. Com Ele aprendemos a tudo vencer. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Os discípulos do Cristo com medo ficaram. O barco vai afundar, o que iremos fazer? Mas Jesus com eles estava e fez a tempestade acalmar. Por isso, quando estamos com Jesus, não há nada a temer. Com Ele aprendemos a tudo vencer. Quando estamos com Jesus, não há nada a temer. Com Ele aprendemos a tudo vencer. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça a Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Canta comigo! Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça a Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Oi, crianças! Quanto tempo! Eu sou a Margarida, pra quem não me conhece ou não lembrava de mim. Ai, eu tava com tanta saudade de vocês. Mas eu não deixei de assistir aos cultos infantis. Todo domingo eu assisto, hein? E é tão bom aprender a cada domingo um milagre, não é mesmo, crianças? E hoje a tia Rony contou 2 milagres. Ah, ela arrasou! Foram 2! Vocês gostaram de aprender? É mesmo, né? Eu gostei de aprender que sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé também é impossível que Jesus continue fazendo milagres nas nossas vidas. Você não sabia? Deus faz milagres ainda nos dias de hoje. Ah, mentira! Você não sabia disso? Ah, Ele faz milagre quando a gente acorda.
linda! As árvores, os bichinhos, o mar. É milagre de Deus! O papai, a mamãe, a nossa família. É milagre de Deus! O alimento na nossa mesa, a nossa saúde. É milagre de Deus! Ah, vocês lembram aquela parte da história da tia Rony que diz que o vento e o mar lhe obedecem? Vocês descobriram quem é essa pessoa? É Jesus! É, toda a natureza obedece a Jesus! Com fé em Cristo, todas as coisas que você tiver dificuldade, uma prova, um exercício da escola, qualquer coisa, crianças, qualquer coisa, Jesus pode solucionar. É só você ter fé em Cristo, é só você confiar. Você acredita? Eu acredito. Então vamos continuar tendo fé em Deus. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Oi, crianças! Que louvor legal que a Margarida cantou pra gente, né? Fé mais fé, amor mais amor. Ah, é muito legal, gostei. Margarida canta mais, tá? Vocês viram? Que mensagem maravilhosa da tia Rony hoje? De ter fé, né? Crer que só tem um que faz tudo de bom pra gente. Só faz milagre maravilhoso e a gente só pode contar com ele, Jesus. E você acredita, crê que só Jesus pode operar milagres até hoje? Eu acredito. Então, o nosso culto está acabando. Nós recebemos uma mensagem maravilhosa, aprendemos louvores lindos, né? E eu conto com a presença de vocês no próximo culto. Então, olha só, eu aguardo domingo que vem no mesmo horário, tá legal? Então, vamos orar agradecendo a Deus e encerrarmos o nosso culto de hoje? Vamos lá? Papai do céu, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor, de ouvir a Tua palavra, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Opera, Senhor, milagres em nossas vidas. Que o Senhor possa, Senhor, iluminar a cabeça de cada criança, Senhor, que recebeu essa palavra. Que ela possa levar a sua palavra para todos os seus familiares. E que tenhamos fé que esse vírus vai embora de uma vez. E que a gente possa ter uma vida normal, como antes, Senhor, tomando mais cuidado com a nossa saúde e cuidado com nossos idosos e com nossas criancinhas. Muito obrigada, Senhor, porque sabemos que o Senhor faz tudo certinho e nós devemos obedecer. Obrigada mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.